Será que a renda fixa vai render mais que a renda variável? Com grandes incertezas que se estabelecem atualmente no país, incertezas fiscais e políticas também, como também economicamente falando, isso fez com que as taxas de juros do Tesouro Direto aumentasse nessas últimas semanas. Com base nisso, será que a renda fixa ela vai render mais que a renda variável? Sem falar que já faz aí cerca de 3 meses que a gente está num dos maiores patamares de taxa de juros também em 13,75%, e a expectativa é que isso se reduza somente no final do próximo ano, mas com essas incertezas pode ser que isso prolongue ainda mais, como também a gente veja no ano de 2023 novos aumentos da taxa Selic. Por isso, no vídeo de hoje eu vou detalhar sobre isso. Meu nome é Isaac Dias e esse aqui é o canal Finanças em Dias. Se você é novo no canal, já aproveita para se inscrever, bate aqui nesse sino para não perder meu conteúdo semanal, como também curta esse vídeo porque assim ajudamos mais pessoas. Teve inclusive um dos fundadores do banco BTG Pactual que anunciou que para os próximos anos a renda fixa ela vai render mais que a renda variável. Com base nisso, eu vou trazer aqui para vocês exatamente esse tipo de análise de perspectiva, se será realmente que a renda fixa vai render mais que a renda variável. Para isso, vamos primeiro entender qual é a grande diferença entre a renda fixa e a renda variável. Para você, de forma simplificada, a renda fixa é aquela que vai ter um retorno um pouco mais controlado, um pouco mais fixo. Por que eu digo um pouco mais fixo? Porque não necessariamente a rentabilidade da renda fixa ela vai ser fixa. Já a renda variável vai trazer um risco maior para quem está investindo, mas ao mesmo tempo com um potencial maior de ganho. E as suas variações elas são bem maiores do que investimentos em renda fixa. Óbvio, se eu fosse dizer aqui de forma simplificada, a renda fixa vai ser sempre fixa e a renda variável vai ter uma variação envolvida. Mas a renda fixa é aquela que você tem um conhecimento mais previsível da rentabilidade que você consegue ter ao fazer um determinado investimento. Já a renda variável não se consegue prever o retorno que vai ter. Só o tempo dirá se realmente as escolhas que você está fazendo hoje elas vão trazer bons frutos para você. Após explicar o que é renda fixa, quando a gente está falando em investimentos dentro dessa seara, temos aqui 3 tipos de investimentos majoritários, né? A grande maioria seriam os investimentos pré-fixados, pós-fixados e também aqueles que têm uma variação entre pré-fixado e pós-fixado. Então agora a gente vai para os investimentos no Tesouro Direto, que são os maiores exemplos para trazer aqui essa diferenciação entre essas 3 classes de investimento dentro da renda fixa. Os pré-fixados é aquele que você conhece a rentabilidade que você vai ter no momento que você está fazendo o investimento. Isso significa dizer que você vai investir hoje no Tesouro pré-fixado, por exemplo, 2025, com uma taxa de rentabilidade de 14% ao ano. Então você já vai ter a ciência que daqui até 2025 você vai ter essa rentabilidade. Já os pós-fixados são aqueles que você não conhece exatamente, mas você sabe o indicador que vai ter como base para o rendimento daquele investimento. É o exemplo aqui, o próprio Tesouro Selic, ele vai variar de acordo com a taxa Selic, por isso que ele é pós-fixado, porque a cada 45 dias a taxa Selic ela pode sofrer alteração. Como também tem aqueles híbridos, né, que são os pré-fixados com os pós-fixados. Então você tem aqui, por exemplo, o Tesouro IPCA mais 2035. Então você vai ter uma rentabilidade aí com base no IPCA, que é o índice de inflação aqui no Brasil, mais uma rentabilidade de 6% ao ano aqui como exemplo também. Quando você faz um investimento no Tesouro Selic, entenda que todos os investimentos têm a maior segurança do Brasil porque você tem a garantia da soberania nacional. E quando você faz um investimento no Tesouro Direto, você tem aí o investimento mais seguro de todos os investimentos do Tesouro Direto, o Tesouro Selic, que é aquele que você pode investir e resgatar a qualquer momento sem correr nenhum risco.
Já quando a gente está falando dos demais investimentos do Tesouro Direto, você sofre um efeito aí chamado marcação a mercado, que a depender de quando você resgata o seu investimento, você pode perder dinheiro. Porque se você resgatar antes do prazo de vencimento, você corre esse risco exatamente pelo efeito chamado marcação a mercado. O que é marcação a mercado? Quando você investe no tesouro pré-fixado ou no tesouro IPCA mais 2035, é como se você estivesse assinando um contrato que você vai ficar com esse investimento até o final do seu prazo, ou seja, Tesouro IPCA 2025, Tesouro IPCA 2035, você vai ficar até 2035 com esse investimento. Tesouro pré-fixado 2025, você vai ficar até 2025 com esse investimento. Na hora que você decide rasgar esse contrato, ou seja, se desfazer desse investimento, você vai ter que lidar com o que o mercado está oferecendo para você vender, se desfazer desse investimento que você decidiu rasgar esse contrato. Isso aí é o efeito marcação a mercado. Tanto você pode ganhar como perder dinheiro. Se você investe hoje a uma taxa de 14% ao ano e a taxa sobe, significa dizer que você vendendo antecipadamente, porque você tem a liquidez diária, mas aí vai sofrer o efeito marcação a mercado quando você vende antecipadamente, rasga esse contrato que você fez aí antecipadamente para poder pegar esse recurso, você está dizendo aqui que vai sofrer os efeitos do mercado. Então, se a taxa subiu, você tem investido 14% ao ano, mas agora a taxa está 15% ao ano, as pessoas vão oferecer menos por esse investimento que você fez. Por quê? Se ela for entrar lá no site do Tesouro Nacional, ela vai ter um investimento de 15% ao ano. Então, por que elas iriam querer o seu, que você está se desfazendo? Por isso, você perde dinheiro ao se desfazer antecipadamente quando a taxa sobe. Já se acontece o contrário, se a taxa cai, se a taxa que você investiu estava 14% e a taxa cai agora para 12%, você ganha dinheiro resgatando antecipadamente, porque o seu investimento se torna mais atrativo para o mercado. Essa é a essência do efeito marcação a mercado. Então, entendendo como funciona a renda fixa, será que ela vai render mais que a renda variável? E aqui eu vou trazer um estudo comparativo para a gente poder fazer realmente esse tipo de análise. Se olharmos nos últimos anos, quanto que rendeu a Bolsa de Valores, o retorno aqui no Brasil foi superior a 10% ao ano. Foi superior aos investimentos em renda fixa desde o novo século 21. Então a gente tem um histórico longo aí de mais de 20 anos comparativo que o retorno da Bolsa de Valores foi superior à renda fixa. E se olharmos para os investimentos não só aqui no Brasil, mas comparando o mercado americano para trazer esse tipo também de retorno comparativo aqui entre renda fixa e renda variável, também os investimentos na Bolsa de Valores que tiveram um retorno aí ao ano 9,5% no mercado americano foi bem superior em relação aos investimentos de renda fixa, isso desde o surgimento da Bolsa de Valores americana. Então você tem um comparativo aqui bem maior em relação ao retorno de cada uma das classes de investimentos, né? Investimentos em renda fixa, dos tipos de investimento em relação a se é renda fixa ou renda variável. Mas o que acontece então em relação à renda fixa? A gente pode estar diante aqui de umas grandes janelas de oportunidade para fazer dinheiro com marcação a mercado. Por quê? Aqui no Brasil a gente tem um histórico de taxa de juros alta, mas comparativamente uma das maiores taxas de juros aconteceu em 2014, 2015. E atualmente a gente está bem próximo desse cenário de taxa de juros, na verdade até um pouco ali igual e superior às taxas de juros de 2014. E quem investiu no Tesouro Direto nesse período, na época em 2014, conseguiu com um curto espaço de tempo ter um retorno maior fazendo o seu investimento, porque toda vida que a taxa cai,
o seu investimento ele se valoriza, assim como eu já mencionei aqui. Então quem investiu lá em 2014 com um retorno de 15, 16% ao ano, chegou 2018, 2019 e 2020, que finalizou aqui o ano de 2020 com a menor taxa de juros da história do Brasil de 2% ao ano, você teve um grande retorno por essa queda da taxa de juros, porque as pessoas vão pagar e investir muito mais para você se desfazer daquele investimento com a taxa de juros de 16% ao ano. Por isso você acaba ganhando muito quando você faz um investimento desse, inclusive superior a 100% o seu retorno quando a taxa sai de 16% para 2% ao ano, né? Que foi o que aconteceu aí nesse período aí ao longo de 4 anos. A rentabilidade é bem mais alta quando você faz isso, né? Óbvio que quem resgatou seu investimento já antes, quando a taxa já estava caindo, ela já teve um retorno aí no curto prazo, fazendo aí um ganho de 30, 40, 50% também, porque quando a taxa cai, quando você faz um investimento e a taxa cai, você ganha ao vender antecipadamente aquele investimento no Tesouro Direto, seja ele qual for, excluindo aqui o Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele vai ter um retorno, é um investimento mais seguro do Brasil, vai ter um retorno aí contínuo e caso que constante com a variação da taxa Selic. Sendo assim, atualmente a gente está mais ou menos no mesmo cenário. Óbvio que existem incertezas futuras, inclusive a taxa de juros pode subir ainda mais nos patamares que estamos atualmente, mas a perspectiva futura é que ela venha realmente a reduzir para esse patamar que a gente está atualmente, independente se suba mais ou não, e aí com essa perspectiva de redução, o próprio Banco Central aponta isso, com essa perspectiva de redução, a gente tem essa margem para poder realmente conseguir ter esse ganho. Isaac, mas se eu não conseguir ganhar nesse período aqui porque a taxa só fez subir, você ainda assim vai aproveitar uma taxa de juros superior num curto espaço de tempo aqui, porque se você investe atualmente, a taxa do Tesouro Selic aqui, do Tesouro pré-fixado 2025 está em 13,75% ao ano. Você vai garantir um retorno superior a 1% ao mês até o ano de 2025. Isso também é um retorno muito bom e que historicamente você não consegue esse retorno de 1% ao mês na Bolsa de Valores se a gente pegar um campo aqui de análise superior a 20, 30 anos. Então, se numa janela aqui de 3 anos, 2 anos e meio, você consegue esse retorno de 1% ao mês, isso já vai ser muito bom para a sua carteira de investimentos. Se você gostou desse vídeo, aproveita para compartilhar com outras pessoas, porque isso aqui, inclusive, pode engrandecer o seu conhecimento em relação à renda fixa e renda variável, como também entender esse cenário atual que a gente está e como isso reflete nos investimentos de renda fixa e renda variável. No mais é isso, um grande abraço para todos vocês e tchau, tchau pessoal!